Vou falar um pouco então sobre o que nós conversamos, o que nós anunciamos, né? Sobre aquilo que foi comunicado e que foi apresentado no mês de abril e também no mês de maio, né? Finzinho de abril, início de maio em Las Vegas. Eu vou confessar para vocês que eu estava um pouco nervoso, por quê? Um pouco ansioso. No ano passado a gente fez um anúncio que foi muito forte. Foi muito forte, que foi a parte do Atlassian Intelligence. Okay? Não sei se todos vocês estão a par, mas eu me lembro, foi algo super assim rígido, comunicaram para nós alguns dias antes e eu me lembro de estar sentado e quando eu vi aquela apresentação, assim, algumas coisas mudaram dentro da minha cabeça. Eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui é muito revolucionário, a forma como a Atlassian conseguiu colocar a AI dentro dos produtos, né? Hoje, passado pouco mais de um ano, usando Confluence e Gira, eu digo para vocês assim que às vezes até comento, eu chamo a minha esposa às vezes em casa e digo, olha isso aqui é bruxaria, isso aqui não pode existir. Isso aqui é um negócio que é muito impressionante. Eu fico impressionado até hoje com algumas coisas que a gente faz. Bom, aí chegou o evento desse ano. E eu pensei, poxa, todo o mercado, toda a comunidade, todos os clientes tiveram de super boom ano passado. Eu acho que esse ano vai ser difícil manter o mesmo padrão. Talvez aquela expectativa de um evento que fosse um pouquinho mais morno. Pessoal, pelo contrário, eu acho que eles conseguiram fazer alguns anúncios, talvez não direcionados em uma única feature, mas um conjunto de mudanças, pelo menos eu saí impressionado mais uma vez. Conversei com alguns outros parceiros nossos, né, e o pessoal que estava lá, e alguns clientes do Brasil que viajam para lá também, e eles tiveram uma impressão muito parecida. Disseram, nossa, como é que a Atlassian consegue, ano a ano, conseguir colocar algumas coisas tão fortes depois do AI e esse ano novamente. E eu quero trazer algumas dessas ideias para vocês aqui hoje. Tá bom? Eu vou ser bem rápido, né? Vou tentar recuperar um pouco do tempo, a gente começou atrasado. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade, enfim, algo, conversem comigo depois, não tem problema, podem me chamar aqui e eu posso tentar entrar um pouquinho mais no detalhe ou dizer para vocês humildemente que eu não sei e a gente pesquisa juntos, tá bom? Vamos lá. Tem que usar o mesmo movimento aqui, ó. Primeiro falar um pouquinho de algumas questões relacionadas a como a Atlassian hoje está posicionada no mundo, né? São mais de 300 mil clientes, enfim, espalhados em todo o mundo. Eu lembro de ver esse número alguns anos atrás, chegando em 25 mil. Depois eu me lembro de comemorar os 50 mil. Quando eu olho 300 mil hoje também, isso eu falo há poucos anos atrás, né? É um crescimento que me deixa muito orgulhoso. Mais de 1000 funcionalidades, né? Features que foram lançadas somente no último ano. Ok? Eu acho legal comentar isso porque muitos de vocês, a maioria de vocês, pagam um valor mensal, pagam um valor anual para ter as nossas soluções. E às vezes a gente se questiona qual é o valor, qual é o retorno que eu tenho sobre isso. E se vocês observarem a quantidade de funcionalidades e inovações que são colocadas nas mãos dos nossos clientes, eu não conheço nenhuma outra ferramenta que chegue a um número muito próximo disso. Eu me lembro, alguns anos atrás, que a minha líder, né, a gente tinha alguns problemas. Como toda empresa, tem vários problemas e várias questões para serem resolvidas. E eu me lembro que ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse, André, a Atlassian, sem dúvida, não é a empresa que está melhor posicionada nesse determinado item, uma discussão que a gente tinha interna. Mas eu não conheço nenhuma empresa que consegue resolver os problemas tão rápidos quanto nós. Então, assim, fica tranquilo que a gente vai endereçar. E, de fato, 6 meses depois, uma revolução muito grande num problema que eu estava apontando foi feita e aquilo foi resolvido. Então, a gente tem uma capacidade de colocar aquelas ideias e colocar novidades na mão dos nossos clientes, assim, muito superior ao que eu já tinha experimentado em outros lugares nos quais eu trabalhei. Claro que sempre existe uma série de desejos, né? Sempre existem aquelas vontades que ainda não foram implementadas. Vocês sabem que existe lá um mecanismo de prover feedback e realizar uma votação. Vocês podem, inclusive, usar a própria comunidade lá com a Patrícia. Quando vocês tiverem alguma ideia legal, peçam ajuda lá do grupo no WhatsApp. Pessoal, vota aqui, tem que fazer a campanha de vereador mesmo. Eu acho que o Brasil tem um grupo de usuários muito grande. Se a gente se coordena, se a gente, enfim, trabalha como equipe, a gente consegue fazer diferença em algumas das features que são lançadas. Então fica essa dica para quem tem uma ideia muito boa ou gostaria de ver alguma mudança. Bom, Data Residence, então são mais de 11 locais no mundo hoje onde a Atlassian tem seus servidores e 75% do nosso segmento hoje de enterprise, que são aquelas empresas grandes, migraram para o cloud. A gente fala sobre isso sempre porque a gente tinha uma solução chamada Server há muitos anos atrás, depois a gente evoluiu para uma solução ainda on-premise, né? Data Center,
A gente sabe que tem muita gente que apoia ainda o data center ou gosta do data center, entretanto, não é o caminho que as grandes empresas hoje estão seguindo, né? Por sinal, na verdade, tudo que eu falar aqui hoje de inovação existe apenas para o cloud, tá? O data center não é uma ferramenta, vocês vão ver muitas inovações sendo lançadas, até por, enfim, questões estruturais da própria ferramenta. Mas vamos lá. Não? Foi. Ok? Bom, na minha humilde opinião, a principal comunicação nesse evento desse ano foi sobre a parte de fundamentos do trabalho em equipe. Eu vou mostrar para vocês, a gente chama isso de System of Work. E por que eu comento isso? Vocês sabem que a Atlassian ela se fortaleceu muito com as equipes de desenvolvimento. É fato. A gente criou uma ferramenta há muito tempo atrás, tinha uma forma simples e prática de aplicar agilidade, isso tomou conta do mercado, subiu para o Enterprise e, obviamente, a gente concorre com outras ferramentas no mercado que são bem legais também, né? Mas a Atlassian tem a sua fatia de mercado, está bem posicionado e oferece uma solução muito legal para os times de dev. Depois de alguns anos, a Atlassian percebeu que muitos times de tecnologia começaram a customizar aquela ferramenta para construir uma espécie de service desk lá dentro, porque é uma ferramenta de tickets. Bom, e ela se deu conta, por que a gente não cria então uma ferramenta para ITSM, Service Desk, e hoje a gente tem uma ferramenta que eu posso dizer assim com muito orgulho, ela é muito legal, para aqueles que conhecem o Jira Service Management, está super bem posicionada no Gartner, no Forrester, enfim, a gente investiu muito nos últimos anos, saindo de um estágio de maturidade muito baixo, chegando hoje num nível de maturidade assim impressionante, ainda mais quando eu conto com as partes de AI. Porém, a gente sempre teve como vocação, vocês já viram, acho, em alguma apresentação nossa, a nossa ideia, a nossa missão como empresa, não é trabalhar com times de dev, ou times de ITSM, ou times de IT. A gente sabe que tem a capacidade de fazer com que equipes e times trabalhem muito melhor juntos e que esses times, né, como diz a nossa missão, liberem, né, release the potential of every team. E pensando nisso, já há bastante tempo a gente vem percebendo uma convergência da tecnologia com os times de negócio, as nossas ferramentas que trabalham com agilidade, mas não só com agilidade, sendo utilizada para os outros times, e um questionamento muito forte lá dentro, né? Na verdade, uma ambição e uma vontade de ajudar todas essas outras equipes também a ter performances acima digamos assim, da média, usando as nossas soluções. E pela primeira vez a gente fez essa comunicação do que a gente chama de System of Work, e eu vou caminhar para cá para pular, não sei para que eu fui pular de lá, eu vou falar um pouquinho para vocês desse novo conceito. O que é o System of Work, tá, pessoal? System of Work é um conceito, tá? É aquilo que a Atlassian acredita que é fundamental para que os times tenham alta performance. Não é uma ferramenta, é uma crença. Primeiro, isso é baseado em três questões, tá? Primeiro, todo o conhecimento de 20 anos, eu não vou apresentar isso aqui, é uma apresentação bem mais curta, são 20 anos de aprendizado, fazendo com que times complexos trabalhem juntos e atinjam resultados melhores na entrega de projetos, desenvolvimento do seu trabalho. Bom, o que a Atlassian aprendeu com estes times ao longo de todos esses 20 anos? Depois, nós temos umas equipes de pesquisa muito fortes também. A gente tem times de pesquisa que passam o tempo inteiro pesquisando tendências do futuro do trabalho e como equipes podem trabalhar melhor. Isso mudou radicalmente nos últimos anos, eu não vou ficar batendo aqui nas mesmas teclas que a gente ouve nas apresentações. Vocês sabem disso, certo? E o terceiro também foi toda a questão da potencialidade da inteligência artificial, enfim, construída e tudo aquilo que ela nos permitiu enxergar que talvez alguns anos atrás não fosse claro. Então, quando eu falo de System of Work, aqui. System of Work, vocês não vão encontrar aqui, mas é como se fosse uma fundamentação conceitual de que antes de pensar, até mesmo em ferramenta, antes de pensar em qualquer solução, times para que eles trabalhem bem juntos e tenham alta performance, eles precisam ter 3 temas resolvidos. O primeiro tema, eles precisam ter objetivos alinhados. A gente precisa saber que nós estamos indo para o mesmo lugar. Isso aqui é um desafio enorme, enorme. Quanto maior a empresa, então, e eu já fiz uma palestra inteira sobre isso, a dificuldade dos altos níveis em empresas grandes se conectarem com aquelas pessoas que estão realizando o trabalho e fazer com que esse objetivo fique claro. A gente está falando muito aqui de OKR, de todas as... E não precisam ser OKRs, tudo bem? Enfim, qualquer outra metodologia, método, mas o fato é que todo mundo precisa acordar de manhã e dormir à noite sabendo exatamente qual é o seu objetivo. Isso é difícil. Segundo tema, eu acho que aí sim a gente já vem fazendo há bastante tempo, é planejar e acompanhar o progresso do nosso trabalho juntos. Isso tem que estar bem resolvido. Não importa como,
certo? Não importa se eu estou organizando uma festa de aniversário, se eu estou organizando um evento como esse, o progresso do meu trabalho, ele precisa estar, ser monitorado e ser compartilhado com o time. E o terceiro ponto fundamental, e ainda mais agora, é a capacidade de compartilhar o conhecimento. Nós acreditamos na Atlassian, nós aprendemos muito nesses últimos 20 anos que se esses 3 temas não estiverem bem estruturados, não importa a ferramenta, a prática, o método, não importa quem eu contrate acima, eu não vou conseguir ter times que trabalham de fato muito bem juntos. Então eu começo por aqui, essa é a nossa crença. Depois de ter estes pilares, vamos chamar assim, essas crenças aqui bem fundamentadas, aí sim eu posso, dentro da nossa visão de System of Work, vocês não estão vendo muito bem aqui, mas a gente fala que é a construção de soluções para times de desenvolvimento. Então World Class Software Development, ou seja, aqui é o que a gente já vem fazendo bem há bastante tempo, e eu posso também criar em cima desse fundamento soluções para times de IT, ITSM, enfim, não importa. E também posso, algo que a Atlassian já vem fazendo e evoluindo há muito tempo, construir ferramentas e soluções para que os times executivos, para que as lideranças de alto nível acompanhem o progresso de todo esse trabalho em ambientes complexos, quando eu tenho dezenas de milhares de pessoas trabalhando para entregar valor para o cliente. Então, existem algumas ferramentas muito legais, ou seja, não só a definição da estratégia, gerenciar o portfólio, mas em níveis muito altos. Até então, isso tudo é o que a Atlassian vem fazendo muito bem e desenvolveu e aprendeu sobre uma fundamentação que não é só tecnológica, mas também é cultural, digamos assim, de prática de trabalho e de consistência de execução. E aqui um pouco de como as nossas ferramentas se encaixam, como a gente acredita que a gente pode se encaixar dentro de cada uma daquelas caixinhas. Ou seja, os fundamentos a gente pode construir com Jira, com Confluence, enfim, com Loom e Rovo. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho deles. E aqui as ferramentas que a gente tem para endereçar cada um daqueles itens, certo? Bom, então só resumindo, nós acreditamos muito que as equipes precisam ter objetivos, ou seja, o progresso, precisam ter o conhecimento compartilhado. Esse é o desafio, são aqueles 3 fundamentos que eu coloquei antes. A gente fala isso e vem fazendo isso muito bem para times de desenvolvimento de software, são times complexos, IT também. Eu acho que as lideranças acompanharem o que acontece nessa transformação tecnológica já é algo que a Atlassian navega há bastante tempo. Entretanto, também há a possibilidade, por que não, de ter os outros times todos trabalhando sobre esses mesmos fundamentos. Então, não só o questionamento, mas, na verdade, a resposta para a pergunta é: esses fundamentos, eles fazem com que times, e a gente tem aqui marketing, times de produto, jurídico, RH, financeiro, logística, qualquer outro time de negócio, se esses times tiverem aqueles mesmos fundamentos, eles vão funcionar melhor? E a resposta é sim. A Atlassian não está começando agora com a extensão do que a gente chama de Jira Work Management. Já há bastante tempo a nossa solução de Work Management expande essas capacidades para outros times e os resultados que a gente teve aqui são muito surpreendentes. Só que agora, sobre o conceito de System of Work, a Atlassian explica que queremos convidar todos esses times de fato a fazerem parte dessa convergência entre negócio e tecnologia que não vai diminuir, na verdade ela vai se tornar cada vez mais essencial para o futuro. Então, quando eu penso agora, em Jira Software, Jira Work Management, enfim, o que a Atlassian fez foi unificar o nome. Então não existe mais Jira Software, ok? E não existe mais Jira Work Management, existe uma coisa só chamada Jira. Todas as interfaces, elas já eram muito parecidas, mas elas foram alinhadas, e eu tenho uma ferramenta só, onde todos os meus times trabalham. É claro que quando o meu time de negócio, um time que trabalha lá no jurídico ou algum outro departamento como esses daqui, essas pessoas, elas entram dentro da ferramenta, a visão da interface delas e as funcionalidades que elas precisam são muito diferentes das funcionalidades dos desenvolvedores. Então, isso naturalmente vai ser aplicado, é aplicado já na nossa ferramenta. Mas o fato é levar para o mercado a crença de que a gente vem ajudando alguns times que têm muita dificuldade pela complexidade do trabalho, e a gente acha que essa mesma complexidade em outras áreas de negócio podem ser muito bem resolvidas com o que a gente vem fazendo. Então, aqui um exemplo, um exemplo animado. Pena que vocês não conseguem ver, mas a gente tem agora a parte de plan, de objetivos. Isso aqui é uma tela, por exemplo, de um lançamento de um determinado planejamento que envolve múltiplas áreas, inclusive tecnologia, marketing, RH, e todos eles trabalhando sobre uma mesma esteira de projeto, ou pelo menos de iniciativa. É aquela história, todo mundo sabendo ou sabia, todo mundo trabalhando.
e todo mundo operando sobre uma mesma esteira de acompanhamento com um objetivo único que está ligado lá com o que foi definido estrategicamente pela empresa, certo? Ou seja, antes eu tinha ferramentas apartadas, eu tinha um time de negócio trabalhando muitas vezes num spreadsheet, num Google, ou até mesmo num project, ou até mesmo sem nenhuma ferramenta, time de tecnologia super avançado com algumas questões de agilidade, esses dois times tentando conversar, mas eles tinham paces diferentes, então eles não conseguiam integrar às vezes a conversa. E agora, quando eu coloco todo mundo sobre uma mesma plataforma, que está fundamentada em conceitos que são anteriores à ferramenta, de como esses times devem trabalhar juntos, como por exemplo objetivo, acompanhamento do trabalho e conhecimento, eu faço com que a empresa comece a caminhar num ritmo mais cadenciado e o que na verdade vai gerar uma velocidade maior. Acho que uma das coisas que são muito legais primeiro, falar sobre esses 3 pilares, né? Obviamente, quando eu falo de objetivos, existe uma ferramenta nossa chamada Atlas. Não sei se alguém aqui já trabalhou e já viu o Atlas? Não? Legal. Então a gente tinha uma ferramenta chamada Atlas. O que a gente fez foi pegar toda uma parte de planejamento, de criar objetivos do Atlas e jogar para dentro do Gira, para que agora os meus times possam ver os objetivos e acompanhar esses objetivos. Eu não gosto de falar como OKR, porque sempre tem o chita da metodologia. Não, o OKR tem que ter tal coisa e tal. Azar, não me interessa se vai funcionar ou não. Mas eu posso colocar os OKRs lá, colocar o progresso, 70%, enfim. Eu posso implementar meus objetivos. Voltou, obrigado. Amém, aleluia. Milagre. Deixa eu voltar para cá agora. Foi. Então voltando aqui algumas telinhas, tá? De como é que eu posso trabalhar hoje de uma maneira muito mais visual com a parte daquela interface que a gente imagina que os usuários de outras áreas de negócio vão estar mais, digamos assim, familiarizados. Deixa eu passar aqui só de terminar. Então, quando eu penso em Gira hoje, é por isso que a gente coloca a marca Gira, a gente quer criar uma nova imagem, que não é mais uma ferramenta que só os desenvolvedores vão estar utilizando, mas uma ferramenta que a empresa, com seus diferentes times, vão estar utilizando para trabalhar em conjunto, para desenvolver e para entregar valor para o cliente no final. Claro que a tecnologia faz parte disso, a gente entrega muito valor com tecnologia, mas eu tenho o conhecimento e as especialidades de cada um dos times como conceito fundamental para alimentar essas hipóteses de negócio e para que a gente possa gerar esse trabalho. E se eles trabalham dentro de uma mesma plataforma, isso tende a ocorrer de uma maneira muito mais rápida. Parte de pesquisa unificada, tá? Então, agora também, dentro do Gira, Confluence, enfim, quando eu faço uma pesquisa, ele pesquisa em toda a plataforma, tá? Não vou entrar no detalhe, quem quiser olhar depois, existe um conceito chamado Team Graph, tá? O que é Team Graph? Né? Para quem for um pouquinho mais técnico, na verdade, é uma camada semântica no qual eu construo uma série de elementos, intenções e o nome que vocês quiserem dar para preparar já para a inteligência artificial. Então, eu vou ter uma série de objetos pré-definidos e construídos dentro do nível semântico adicional ao que já existe nos algoritmos para que seja muito acelerado essas buscas. Dê uma olhada depois em Team Graph, porque isso é parte do segredo do sucesso de muitas coisas que a gente está fazendo. A gente já tem tudo objetificado e tudo já pré-conectado e linkado para que quando eu faça determinadas aplicações, eu já traga certos contextos, aí eu vou não sintáticos, mas sim semânticos, isso que é impressionante, prontos para AI. A parte do Loom. Alguém que sabe o que é Loom? Já conhece o Loom? Já viram o Loom? Legal. O que é o Loom, pessoal? O Loom é uma ferramenta de vídeo, mas para comunicação assíncrona. Tá? Resumindo muito rápido. Eu quero fazer um report, por exemplo, de um projeto meu. Ao invés de eu tentar catar a agenda de 17 pessoas e tentar ver um dia que está todo mundo disponível, eu faço um Loom. Eu gravo, e aí eu tenho opções de gravar. Aqui não vai aparecer, eu botei só essa tela. Eu posso colocar aquele círculo com a minha foto, eu posso compartilhar a tela, eu posso fazer uma gravação minha. Tem várias opções e formatos. Mas eu posso apresentar uma página de Confluence ou uma outra apresentação que seja, explicar como é que está o status daquele projeto, o que aconteceu, uma comunicação qualquer. Jogo isso dentro do Slack, jogo isso no Confluence, jogo isso no Teams, não importa, eu mando por e-mail. Tomara que não, né? Mas, enfim, cada um. E as pessoas podem consumir isso de maneira síncrona. Estou cortando uma cebolinha ali, cortando uma salsinha, estou assistindo digamos assim, a apresentação sobre um produto novo, sobre o status report de alguma coisa. Eu posso interagir, fazer comentários e colocar perguntas, e depois quem apresentou, quem criou aquele Loom, simplesmente vai lá, pode responder. E eu salvo muito tempo, eu economizo muita agenda de muita gente, porque mais de 70%, 80% das reuniões que a gente faz hoje via Zoom, ou via Teams, ou via Google, enfim, sinceramente, elas poderiam ser assíncronas, ok?
Aqui tem alguns dados que nós observamos, 29% menos reuniões em um pool de empresas que utilizam já o Loom, 74% das pessoas que utilizam o Loom para comunicar, para de alguma forma expor algo, se sentem mais eficientes, e 64% se sente mais conectado. Tem um monte de coraçãozinho e emoji, um monte de coisa que dá para colocar, dá para bater palma. O pessoal gosta, é bem divertido assim usar o Loom e fazer algumas apresentações no Loom. Então, trabalho assíncrono. A gente já trabalha com comunicação assíncrona na Atlassian faz muito, muito tempo. Reuniões, hoje a gente coloca todo mundo junto, são muito raras. Sim, às vezes essas reuniões tem 4 pessoas, alguém que quer comunicar alguma coisa, quer entrar com algum objetivo. O resto assiste aqui no carro, esperando o filho sair da escola, enfim, esperando alguma coisa no trem ou dentro do ônibus, está aqui assistindo, fazendo as notas e depois comunica. É muito mais eficiente. A parte de AI, aqui ele pulou rápido, mas existe uma parte de AI para o Jira Service Management. No nosso último evento aqui em São Paulo, a Ana Ghiseline da Atlassian, ela mora lá em São Francisco, ela apresentou essa parte. Pessoal, assim, eu nem vou me atrever a falar de muitas coisas, convido vocês a olharem o que tem de novidade, mas é realmente impressionante. É um nível da bruxaria, assim, elevado ao quadrado. Por exemplo, organização automática de filas, resposta automática de chamados, ele entende o contexto de algumas perguntas, não só a proposta da resposta, mas a forma como ele organiza, se gera um incidente ou não. Tem algumas coisas que eu mesmo disse assim... Eu estudei ciência da computação há muitos anos atrás, então assim, por mais que a gente entenda de um modelo conceitual de dados, ainda é muito difícil conseguir compreender como é que algumas coisas evoluíram tão rapidamente, né? Também uma novidade que é o Compass mais o Opt. Se alguém souber o que é o Opt aqui, eu ia trazer até um boné. Alguém sabe o que é o Opt aqui? Levanta a mão aí, eu vou ficar muito impressionado. Não? Pô, o Henrique lá quase, hein? Mas não vale, né? Partner não vale. Pessoal, o Optic é uma empresa que a gente comprou, a gente adquiriu, que tem umas soluções de documentação de API. Resumindo é isso, tá? Tem um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para a esquerda, para cima, para baixo, mas o core é documentação de API. E aí, óbvio que a gente juntou isso com a nossa ferramenta, né, de gerenciamento de componentes, né, que é o Compass, e aí vocês têm uma solução muito legal agora de Compass mais Optic para gerenciar os componentes e colocarem toda a documentação de todas as APIs, de tudo que vocês estão construindo, principalmente quem está saindo, né, de monolítico, ainda indo para microserviço, não importa qual caminho que esteja fazendo, sabe que isso aqui é fundamental, ok? Bom, e aí tem o Instant Service Desk, alguém já viu o que é isso aqui? Pessoal, Instant Service Desk é exatamente isso, olha só, eu faço um prompt, ele cria um Service Desk para mim. Eu trabalho numa área financeira e eu escrevo, eu quero um Service Desk para reembolso de despesas, para contas a pagar, contas a receber, tesouraria, enfim. Eu escrevo no meu prompt, ele monta o Service Desk. É impressionante. Poxa, André, mas não vai ficar perfeito. Tudo bem, se não ficar perfeito, economizou 80% do tempo, é só ir lá e ajustar o que não ficou e o que quer melhorar. Cara, isso aqui é muito, muito legal. Então, Instant Service Desk, também uma feature que caminha na direção daqueles usuários de negócio. Simplificar, não é nem o low code, né? Esses dias me ligaram, perguntaram se a Atlassian era low code. Eu falei, eu não sei nem como responder essa pergunta. Entendeu? Porque assim, não sei nem se faz sentido eu explicar low code ou no code ou minus code, porque agora é tudo com prompt, eu construo a maioria das coisas que eu quero, workflows, usando prompt de AI. O Atlassian Guard também, isso aqui foi uma novidade, super simples. O que é o Atlassian Guard? Eu tinha o Access, né, que adicionava algumas features de segurança, single sign-on, integrava com meus ADs ou LDAP, e agora eu tinha também o Beacon. Alguém já ouviu falar no que é o Beacon ou não? Isso aí também é outra importante. Beacon é o seguinte, pessoal, Beacon é um produto, uma ferramenta, e agora está integrada no Atlassian Guard, que ele monitora comportamentos dentro do Jira. Se ele percebe que um usuário está tendo um comportamento que não era esperado, ele levanta um alerta. Se ele vê alguém tentando acessar uma página do Confluence 3 vezes, ele vê alguém pedindo para fazer uma query de issues de um projeto que normalmente ele não trabalha, enfim, tendo ou não tendo permissões, ele identifica comportamentos anômalos comparado com o perfil daquele usuário, e em outras situações diversas, ele vai levantar um alerta e, quiçá, ele pode levantar um incidente, ele já pode gerar e ir para a esteira de gerenciamento de incidentes. Enfim, é muito legal o Atlassian Beacon. Agora está tudo integrado no Guard. Tá? E, obviamente, para mim, algumas pessoas invertem a ordem. O melhor lançamento, né, do time foi o Rovo. Né? O Rovo é muito difícil de explicar. Quando eu saí da apresentação, eu disse, como é que eu vou contar para minha avó o que é isso aqui, entendeu?
Não tem como explicar direito. O que é o Rovo, pessoal? Primeiro, o Rovo é um produto, tá? Ele é um produto de AI que ele se anexa na plataforma Atlassian e ele permite agora acessar diretamente aquele Team Graph e gerar coisas muito impressionantes. Por exemplo, ele tem algumas premissas. A primeira é pesquisa. Então eu posso fazer consultas, só que agora o Rovo ele vai me dar respostas baseadas no meu perfil. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta, a mesma query, a mesma, não é o prompt, eu faço um prompt, ele vai me dar uma resposta. Se o mesmo colega que faz o que eu faço na França fizer o mesmo prompt, ele vai dar outra resposta. Ele sabe não só onde eu trabalho, o que eu faço, como ele sabe o que eu tenho feito dentro da Atlassian do Jira para poder me providenciar alguma resposta. Então, se eu pergunto, poxa, eu estou com dúvida de como é que funciona o processo de orçamento para criar um evento como esse no Brasil, ele vai me dar uma resposta. E na França, é possível que ele dê uma resposta completamente diferente. Certo? Então ele vai pegar o Team Graph, ele vai saber que o André é um componente lá dentro, ele sabe todas as conexões de informações com as quais eu tenho trabalhado, o que eu tenho feito, projetos que eu tenho integrado. Então eu tenho projetos que eu trabalho que o cara da França não trabalha, alguma iniciativa minha junto à Atlassian, algum projeto piloto que eu estou participando, alguma questão muito natural, por exemplo, tem leis aqui no Brasil e questões que são muito específicas, ele vai gerar respostas para mim muito diferentes do que para outros usuários. Agora imagine um desenvolvedor que faz uma pesquisa, é um líder, um diretor, uma pessoa que está entrando, é muito legal. Depois disso, ele tem um conceito de tornar essas ações actionable. E a melhor forma que eu achei de explicar isso, ainda não é boa, tá, pessoal? Dei um desconto para mim, mas eu vou achar. É como se fosse um Alexa dentro do Jira. Eu consigo criar agentes, certo? Sabe as skills da Alexa que eu vou lá e conecto e mando fazer alguma coisa? Então, na minha casa, por exemplo, eu peço para chamar o elevador, chamo o elevador lá em casa. Minha filha tem 19 anos, ela estuda engenharia da computação também lá em Araranguá. Ela chegou na minha casa, eu tinha implementado isso, ela disse, pai, como é que tu fez essa bruxaria aqui dentro? Né? Eu disse, com a Alexa e tal, chama o elevador. Ligo o meu carro, por exemplo, você já tem vários apps. O que eu vou poder fazer dentro da Atlassian é a mesma coisa. Eu vou pegar o Rovo, eu vou criar agentes e de acordo com algum comportamento eu vou pedir para ele executar alguma coisa. Né, baseado, obviamente, em AI nesse Team Graph. Então, assim, muito mais a ver sobre o Rovo, ele tem até umas telinhas adicionais aqui na apresentação, ó, na parte de agentes. O legal é que vocês vão poder customizar os agentes de vocês. Então, cada empresa vai poder criar agentes. Eu quero criar um agente do Rovo que, sei lá, faz uma campanha de e-mail para todos os meus clientes de uma faixa determinada, caso aconteça um evento de mercado X. Ele vai lá e ele automaticamente faz isso. Cria um cenário agora bem hipotético. Mas tem muitas coisas que vocês conseguem fazer com o Rovo, tecnologicamente, ou até indo para as áreas de negócio. Também a nossa parte do Atlassian University. Quem conhece, eram todos os treinamentos que a gente tinha, estão todos gratuitos agora. Então isso é muito legal. Será cobrado algum tempo atrás, meses atrás. Hoje é tudo grátis. Qualquer treinamento que a Atlassian tenha disponível, que antes inclusive era cobrado, agora está gratuito. Certo? E aí o que vem no futuro, só para vocês saberem o que a gente está pensando, quais são os próximos passos. Pessoal, a parte de AI, ela vai cada vez mais ser, digamos assim, injetada, né? Vai ser cada vez mais embedded, né? Embutida, a palavra meio ruim, mas dentro das nossas ferramentas. É nisso que a gente está trabalhando. A gente quer estender a Atlassian para os times de negócio, trazer AI para todo mundo e fazer com que as empresas e os times consigam construir aqueles 3 fundamentos que eu expliquei antes. Objetivos, okay? Progresso e compartilhamento do conhecimento usando as nossas soluções. É isso aí. Tá bom? Legal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vou estar aqui. Tá?